Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo, Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vamos a mais um entendimento a respeito de Satanás. E o tema deste vídeo é: em breve Satanás será esmagado. Como assim? É uma pergunta. Em breve Satanás será esmagado. Como assim? Porque Paulo disse isso. Paulo disse em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Estou utilizando o texto da Almeida, século 21. Vamos ler. E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo disse, e o Deus de paz, em breve. Isso foi escrito ali entre o ano 60 e o ano ali entre o ano 50 e o ano 60. Vamos colocar ali naquele intervalo, entre o ano 50 e o ano 60. Quando o Deus da paz veio e julgou os israelitas? No ano 70 DC, para quem acredita na escatologia consumada. Então Satanás, se fosse um ser, ele seria esmagado quando o Deus da paz viesse, correto? Para você que acredita na graça que foi estabelecido a Nova Jerusalém espiritual, para você que acredita que já houve a parousia, então assim é o nosso entendimento. E o Deus de paz, em breve, o breve ali não é 2000 anos, como a religião fica por aí anunciando, que o Deus da paz ainda virá, já se fazem quase 2000 anos que ele veio, e o Deus da paz, de paz, em breve esmagará Satanás. Então, se você é como eu, que acredita na escatologia consumada, se você tem a mesma ideia que eu, Geraldo, Elcio e outros pregadores da graça têm, que Jesus já voltou e julgou os israelitas, então se Satanás fosse um ser, foi esmagado, correto? E o Deus de paz é em breve, porque o breve, dali a 15 ou 10 anos, o Deus de paz veio, julgou os israelitas e esmagou Satanás como se fosse um ser. Mas eu vou te mostrar que esse Satanás não é um ser e nunca foi. Esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, assim disse João em espírito: conheço tua tribulação e tua pobreza. Apesar de seres rico, e a blasfêmias dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Assim, Jesus, Yeshua, em espírito, disse: conheço tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico, e há blasfêmias dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. O que era sinagoga? O que é sinagoga? Veja o terror, as coisas, os açoites que os discípulos sofriam dentro desses lugares. Peguei versículos soltos, porque essa mensagem é uma mensagem curta. Mateus, capítulo 10, versículo 17. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Então, sinagoga era onde os fariseus, os religiosos daqueles dias se reuniam para fazerem a leitura da Torá, para fazerem a leitura do Antigo Pacto. E, conforme os escritos das leis dadas a Moisés, sentenciar os desobedientes, condenar, açoitar, porque Jesus estava falando para os seus discípulos. Eles foram levados para dentro das sinagogas e eles que sofreriam isso, eles que sofreram esses açoites. Então, quando Paulo disse que o Deus de paz em breve esmagará Satanás, foi o juízo do ano 70 DC. E o Satanás era quem? Os opositores. Eles se utilizavam das leis mosaicas, do farisaísmo, do judaísmo, para aprisionar, para matar, para condenar, para sentenciar. Então esse em breve esmagará foi esmagado de uma forma espiritual. Aí a religião, a teologia usa isso de uma forma literal, achando que ainda o Deus de paz virá, e Satanás eles veem como um ser, e alguém vai lá, Deus com aquele pezão
imenso e vai pisar e vai esmagar e vai sair tripa para um lado, coração para o outro, vísceras para o outro. Assim é a mentalidade de um religioso. Assim é a mentalidade de uma pessoa carnal. Ela não tem a sensibilidade de pegar um versículo desse e entender isso como algo espiritual. Então, porque sinagoga de Satanás eram os opositores, aqueles que se opunham ao evangelho do reino de Deus. Eles seriam levados, os discípulos foram levados para dentro das sinagogas e foram açoitados, foram humilhados, apanharam. Por quê? Porque eles estavam anunciando a vinda do reino de Deus. E onde? Dentro das sinagogas. E quem era que comandava a sinagoga? Satanás, porque Satanás é opositor. São os opositores. Então Paulo, quando disse Romanos 16:20, ele estava se referindo aos opositores do reino de Deus, aos que se opunham ao evangelho da graça, à sã doutrina. Assim eram. E assim é a mesma forma hoje. Se nós fôssemos contextualizar isso e trazer para os nossos dias, é como nós hoje no YouTube aqui falando da graça de Deus, falando da parousia, falando da escatologia consumada, anunciando que Jesus já voltou como juiz, julgou os israelitas há quase 2000 anos, e quem fica por aí se opondo? Esses líderes religiosos, a teologia, os religiosos, filhotes aí também da religião, são eles os opositores. Então, em breve, nós poderíamos usar isso. Em breve, esse Satanás será esmagado. Esses opositores. É isso que significou isso. Os opositores do evangelho daqueles dias. Eles que foram esmagados. O entendimento deles, a mentalidade deles, as leis mosaicas, elas sim que foram esmagadas de uma forma espiritual. Foi dado fim no ano 70 DC. Mas a religião fica por aí fazendo o quê? Ressuscitando em cada reunião dentro dessas sinagogas, dentro desses calabouços, toda reunião eles tentam ressuscitar Satanás. Tentam ressuscitar a base, a força, a ferramenta, a arma de Satanás, que são as leis mosaicas para condenar, para ameaçar, para colocar pânico, para colocar terror nos filhos eleitos de Deus. Então, é isso que é Satanás. Foi isso que foi esmagado. Fora isso, é religião. Fora isso, é pensamento e entendimento carnal. Amém? Então eu deixo esse pequeno vídeo e vamos em frente. Buscando versículo aqui, versículo ali. E o Pai vai dando entendimento. Eu entendo daqui, você entende daí. E nós vamos crescendo na graça de Deus. Amém? Joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.